Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos, nesses minutos que nós temos, compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração, juntamente com a igreja. Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1. Êxodo 17, a partir do verso 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te bendizemos, nós te engrandecemos por quem tu és. Tu és soberano, tu és poderoso, tu és eterno, tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és justo, tu és santo, tu és amor, tu és bondade, tu és fidelidade, tu és misericórdia, tu és graça, tu és justiça. Senhor, tu és o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor já falou conosco nessa manhã, mas todas as vezes que nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, o Senhor fala conosco. E nós temos certeza que não será diferente nesta manhã. Continua falando, e que esta palavra, pelo teu Espírito Santo, venha transformar corações, venha mudar mentes, mudar vidas, dar entendimento, dar graça, sabedoria. O teu nome em todo tempo seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, pelas nossas vidas, através das nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Para entendermos um pouquinho essa passagem, a história começa um pouco antes, quando, depois de 430 anos, que o povo de Israel ficou como escravos no Egito, em um único dia, o Senhor dá o escape e todo o povo sai do Egito. Um grande número de homens, mulheres. A palavra diz que só de homens, aproximadamente 600 mil. Um número grande de homens, mulheres, crianças, gado, que deixaram o Egito em um único dia. E a palavra do Senhor relata que o povo, quando saiu do Egito, foi liberto pelo Senhor e foi guiado pelo Senhor. A palavra diz que durante o dia, uma nuvem
de uma coluna de nuvem guiava o povo, e durante a noite uma coluna de fogo guiava o povo no deserto, dando a direção, dando o caminho, mostrando por onde eles deveriam passar. No capítulo 16, um pouco antes, um capítulo antes desse que nós lemos, a palavra relata a história que o povo chega ao deserto de Sim. E é importante considerar que o povo de Israel chega ao deserto de Sim. No capítulo 16 está relatado isso, 1 mês e meio depois que eles haviam saído do Egito. Ou seja, apenas 45 dias que eles haviam saído do Egito. Se você ler lá no capítulo 16, no verso 1, é uma página anterior a essa que nós lemos. Está escrito assim, olha: partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Fazia 45 dias que eles tinham recebido o tão aguardado, o tão buscado livramento do Senhor para as suas vidas. Depois de 430 anos como escravos no Egito. Mas 45 dias depois, no deserto de Sim, o povo já murmurou contra Moisés e contra Arão. Foram 430 dias, 430 anos de escravidão, e em 45 dias de liberdade, o povo já murmurou contra Moisés e contra Arão, e questionavam por que eles. Outro ponto importante a considerarmos: quem libertou o povo do Egito foi o Senhor. Mas o povo murmurou contra Moisés e Arão, questionando por que eles, não foram eles, mas por que eles haviam tirado eles do Egito para eles morrerem de fome no deserto. Já começa a murmuração e já começa a distorção, o desvio. Porque, na verdade, quem havia liberto o povo, quem libertou o povo foi o Senhor, não foi Moisés e Arão. O Senhor envia o maná para o povo no deserto. O Senhor envia o alimento para que eles se saciassem todos os dias. Eles se fartassem do pão, do maná, do alimento, de forma que não padecessem. Mais uma vez, o Senhor manifesta o seu cuidado, manifesta a sua graça, a sua resposta, dizendo: olha, eu estou com vocês, eu estou contigo, vocês não vão morrer nesse deserto, fiquem tranquilos. E o Senhor dá uma resposta e envia o maná diariamente para que eles não padecessem de fome. No capítulo 17 que nós lemos, a palavra relata que eles chegaram em Refidim. No verso 1, nós lemos que acamparam em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Eles chegam em Refidim, diz aqui, partiram do deserto de Sim, segundo o mandamento do Senhor, porque eles estavam sendo guiados pelo Senhor, eles estavam sendo dirigidos pelo Senhor, e agora eles chegam em Refidim e se acampam em Refidim, e ali diz que não havia água para o povo beber. Agora o problema não era a comida, agora o problema era a bebida, a água. Não tinha água para o povo beber.
E mais uma vez, no verso de número 2 do capítulo 17 que nós lemos, o povo contende, o povo se levanta contra Moisés e diz: dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. Moisés responde ao povo: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Porque na verdade quem estava conduzindo o povo era o Senhor. Moisés estava ali como um instrumento. Porque vocês estão se voltando contra mim, diz Moisés ao povo. E por que estão tentando ao Senhor? Porque quando vocês, Moisés estava querendo dizer, quando vocês contendem contra mim, quando vocês se levantam contra mim, na verdade vocês estão tentando ao Senhor. Porque quem está conduzindo este povo é o Senhor, não sou eu. O Senhor responde, o Senhor fala com Moisés, o Senhor mais uma vez dá a direção a Moisés. Moisés clama ao Senhor e o Senhor responde e diz para que ele tomasse na sua mão a sua vara e fosse até a Horebe e ferisse a rocha em Horebe, e dessa rocha sairia águas que saciaria o povo. Moisés faz dessa maneira e a provisão do Senhor mais uma vez acontece. E diz aqui no verso de número 7 que o nome do lugar ficou conhecido como Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Alguns pontos o Senhor nos faz entender nesta passagem e eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. O primeiro ponto é o seguinte: o plano do Senhor para a vida do homem, o plano do Senhor para a minha vida, para a sua vida, sempre, desde o princípio, desde o começo, foi um plano de redenção. Foi e continua sendo um plano de redenção. Este sempre foi o plano do Senhor para a vida do homem, para a vida da mulher, um plano de redenção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 10. Olha o que está escrito. Nós vamos ler os 6 primeiros versos do capítulo de número 10 do livro de Coríntios. 1 Coríntios. Olha o que está escrito. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Esta epístola foi escrita por Paulo à igreja de Coríntios. O verso de número 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Olha a figura de Cristo relatada em 1 Coríntios, a igreja de Corinto. Aqui, Cristo, o Redentor, o Salvador, o Remidor, o Justificador. Cristo, o que entregou a sua vida por mim e por você. Aquele que por intermédio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, sua morte e sua ressurreição, nós fomos alcançados e por ele temos acesso à vida e vida eterna. Aqui aparece a figura de Cristo. E de que forma que aparece a figura de Cristo? Fazendo menção ao momento que nós lemos do povo no deserto, acampados em Refidim, quando não havia ali água para beber, e a palavra diz, eles beberam de uma mesma bebida espiritual, comeram de uma mesma comida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Os escapes, as respostas, quando o Senhor enviou o maná, quando o Senhor libertou do Egito, quando o Senhor providenciou a água, os livramentos que o Senhor dava ao povo, ali o Senhor estava dizendo, eu tenho para a sua vida redenção. Não se tratava de algo temporário, de algo físico, de algo momentâneo, mas o Senhor estava ali revelando um propósito eterno. O Senhor estava ali revelando um propósito de redenção para o homem, redenção eterna. Na abertura hoje, o presbítero Robson leu sobre a semente, a geração, a herança de Abraão, a descendência de Abraão, e o que o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Propósito eterno, propósito de redenção eterna. Cristo é o propósito, é o cumprimento deste propósito de redenção eterna, que já era manifesto na vida do povo no deserto. Os livramentos do Senhor para o povo tinham um propósito. Não era que o povo saísse do Egito. Não era que o povo fosse alimentado e não passasse fome. Não era que o povo fosse saciado e não tivesse sede. O propósito é que eles enxergassem a redenção eterna do Senhor para a sua vida. O livramento eterno do Senhor para as suas vidas. Este era o propósito. Eles comiam de uma mesma comida espiritual, bebiam de uma mesma bebida espiritual. E essa bebida espiritual, nós vemos aqui, que o seguia. Esta pedra espiritual era Cristo. E aí nós lemos, ele diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Muitos prostraram, morreram, ficaram no deserto. Mas isso é algo físico? É de algo físico que está sendo relatado aqui? Não. É de algo espiritual. É algo eterno. Não está se falando aqui da quantidade de pessoas que morreram no deserto e ali ficaram. Aqui está dizendo da quantidade de pessoas que não alcançaram a salvação, que não agradaram ao Senhor, que não conseguiram compreender o propósito eterno de Deus
para o livramento que o Senhor estava dando. E diz: estas coisas foram-nos feitas em figura. É linguagem. É para que nós consigamos enxergar, para que eu e você possamos enxergar o propósito de Deus nas nossas vidas e não façamos como eles, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O Senhor está falando para mim e para você, com o que você está preocupado? Você está preocupado com a comida? Você está preocupado com a bebida? O que é que está te preocupando nessa manhã? Você está passando pelo deserto? Você está no meio da caminhada? O Senhor está te guiando, o Senhor está te dirigindo. De dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. O Senhor te mostra por onde ir, qual o caminho seguir, por onde você deve caminhar. E aí você passa por lugares e sem compreender que é o Senhor que está te levando por aquele caminho. Você reclama com o do lado, você reclama com o do outro lado. Você põe o dedo e acusa o irmão, acusa o pai, a mãe, o tio, o primo, a prima, o chefe, porque você está passando por aquele momento. Mas quem é que está te conduzindo? Não é o Senhor que está te conduzindo? E qual é o propósito? Pelo momento que você está passando? É momentâneo? É um propósito passageiro? É uma situação passageira? Não, é um propósito eterno. É um propósito de vida eterna, é um propósito de salvação, de redenção. O Senhor tem redenção para as nossas vidas. É um propósito eterno de redenção. É isso que o Senhor tem para nós. E aí, o povo começa a contender com Moisés. O povo começa a murmurar, a questionar: Moisés, por que você nos trouxe para cá? E Moisés fala: eu estou só sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Quem trouxe não fui eu, quem trouxe você aqui foi o Senhor. Não fui eu que trouxe você aqui, foi o Senhor. Não adianta nós olharmos para um, para outro, para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, para o tio, para o chefe, para o patrão e falar: por que você me trouxe aqui? Se não fosse por você eu não estaria aqui. Se eu não tivesse dado ouvidos a você, eu não estaria nessa situação. Mas não é isso. Quanto tempo você pediu libertação? Quanto tempo você pediu para o Senhor te dirigir? É o Senhor quem dirige a sua vida? É Ele quem está conduzindo? Então não tem que contender com ninguém. Não tem que questionar a ninguém. É o Senhor que conduz. É o Senhor que está guiando. E Ele tem propósitos pelo momento que você está passando. Ele tem propósitos para a sua vida, para o momento em que você está vivendo. É propósito de redenção. É propósito de salvação. É propósito eterno. É comum nos momentos de adversidade, assim como o povo, fazia 45 dias que eles haviam sido libertos. Mas 45 dias foram suficientes para que perdessem a confiança no Senhor. E dissessem: foi você, Moisés, que nos trouxe aqui. Esqueceram.
que durante 430 anos os avós, os pais, pediam para o Senhor a libertação, clamavam pela libertação. 45 dias foram suficientes para deixarem de confiar no Senhor e começarem a culpar, a contender, a murmurar contra Moisés. É comum, quando nós nos encontramos na adversidade, clamamos: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, dá o escape, dá o livramento. O Senhor nos dirige, o Senhor nos orienta, o Senhor nos mostra o caminho. Nós caminhamos e ali um pouquinho mais à frente, quando nos deparamos com uma nova dificuldade, não conseguimos compreender que o Senhor continua nos dirigindo. Ele continua conosco. Ele continua conosco. E Ele tem propósitos para as nossas vidas em estarmos passando por aquela situação. Já não havia mais, à vista do povo, aos olhos do povo, já não conseguiam mais enxergar o Senhor como seu libertador, já não conseguiam mais enxergar a obra que o Senhor fez há 45 dias atrás. Não foi 10 anos, 20, 30, não. Foi só 45 dias, Ieda. E nós somos diferentes? Nós somos diferentes? Não somos. Agimos da mesma forma. O Senhor dá um escape, o Senhor dá um livramento, o Senhor faz, o Senhor age. E aí passa um mês, nós encontramos com uma dificuldade naquele caminho e já começamos. Mas se eu não tivesse dado ouvido, se eu não tivesse escutado, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo. Olha só, fui cair nessa. E o Senhor está dizendo: que falta de entendimento, que falta de fé, que falta de confiança, que falta de compreensão dos propósitos eternos que eu tenho para a vida dele e para a vida dela. Como falta entendimento, como falta compreensão dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. E aí, Moisés diz: por que tentais ao Senhor? O versículo de número 7, que nós lemos no capítulo 17, diz que eles tentaram ao Senhor, dizendo: está no meio de nós o Senhor ou não? Está ou não? Claro. Quando contenderam com Moisés, eles disseram isso. Mesmo que não tenham dito verbalmente, mas com o coração, com as atitudes, eles disseram isso. Mas Deus não está aqui. O Senhor não está nos guiando. Senão nós não passaríamos por esse momento. Quem disse isso? Quem diz que aonde o Senhor está, Ele não nos permite passar por adversidades? Ele não nos permite passar por provações. Ele não nos permite passar por momentos difíceis. Quem diz que não? Não é isso que o Senhor diz. O contrário, o Senhor diz que nós vamos passar pelas adversidades, que nós vamos passar pelos momentos difíceis, que nós vamos passar pelas contrariedades, mas que Ele nunca nos deixará sós, que Ele nunca vai sair do meio de nós, que Ele sempre vai estar conosco.
povo não entendeu isso. E nós muitas vezes não entendemos isso, nós somos iguais. Duvidamos de que o Senhor está conosco. Duvidamos de que o Senhor está conosco. Vem o aperto, vem o momento de dor. Aí tem culpa para todo lado. Tem resposta de todo jeito. Tem reclamação, tem murmuração. E duvidamos que o Senhor esteja conosco. Mas Ele diz que Ele está conosco. Ele está conosco. E mais, Ele tem propósitos para as nossas vidas. E os propósitos dele são eternos. Propósito de redenção eterna. No versículo de número 4. Melhor, versículo de número 6 diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O Senhor mais uma vez manifesta a sua presença na incredulidade, na falta de confiança, na falta de entendimento do povo. Mais uma vez Ele manifesta a sua presença e diz: eu estou convosco. Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta os seus propósitos. E muitas vezes o Senhor manifesta não da forma como nós estamos esperando, não da forma como nós imaginamos, não da forma como nós gostaríamos ou queremos, mas Ele manifesta e diz: eu estou com você. Não era desse jeito que você queria, mas eu estou com você. Voltando no capítulo 1, ou capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios. A partir do verso de número 7. Diz assim: não vos façais, pois, continuando a narrativa e a demonstração daquilo que nós não devemos fazer, de como nós não devemos agir. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. No momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de dor, não cobiceis as coisas más, não vos façais idólatras, não prostitua, não tente a Cristo, não murmure.
O Senhor, Ele não dá uma tentação maior acima daquilo que nós podemos suportar, não. E aqui nós acabamos de ler que Ele dá inclusive o escape. Ele está conosco. O propósito é eterno. O propósito é de redenção. O propósito não é momentâneo, não é terreno, não é passageiro. A falta de dinheiro, o desemprego, a crise na economia, as mudanças de leis, as aprovações de leis, favorecendo atitudes que vão contra a palavra do Senhor. Ah, mas e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Misericórdia, misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. É a misericórdia que nós sempre necessitamos. É a graça que nós sempre precisamos. É o favor que nós sempre carecemos. E que continua conosco, porque o Senhor continua conosco. Ah, mas e agora? Não vai dar para suportar? Vai. No Senhor? Vai. Permanece. Permanece no Senhor. Vai dar para suportar. Ah, mas essa crise? Vai dar para passar. No Senhor? Vai. Ah, talvez você perca alguma coisa. Mas esse não é o propósito do Senhor para as nossas vidas. O propósito do Senhor para as nossas vidas é um propósito eterno. É um propósito de redenção. Fica firme. Vai dar para passar. Vai dar para passar. O Senhor vai dar a vitória. Você vai alcançar a vida eterna. Vai, fica firme, você vai ver. Vai dar. O Senhor não dá tentação acima do que nós podemos suportar, não. Vai dar. Ah, mas muitos no deserto se prostraram. Por quê? Porque não fizeram a vontade do Senhor. Porque não fizeram a vontade do Senhor. Eles estavam preocupados com a comida. Eles estavam preocupados com a bebida. A cobiça chegou ao coração. Se prostituíram. Murmuraram. Tentaram a Cristo dizendo, o Senhor não está conosco. Mas aqueles que permaneceram, dá sim para passar. Dá sim para alcançar a vitória. Dá. No Senhor dá. Permanece firme. O propósito do Senhor para as nossas vidas é um propósito eterno. As coisas desta vida são coisas passageiras. Você pode ter momentos de abundância e pode ter momentos de necessidade. Mas o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu que em todas essas coisas o Senhor é que nos faz mais do que vencedores. Ele aprendeu a suportar, ele aprendeu a vencer no momento da abundância e no momento da necessidade. É capacidade humana? Não. É graça, é misericórdia que vem do Senhor, é fortalecimento que vem do Senhor, é obediência à vontade do Senhor. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Nada mais. Todas as demais coisas, o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Todas as demais coisas, o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Se necessário for, Ele vai colocar um corvo para todos os dias levar o alimento. Sabe? Aquela pessoa mal cheirosa, aquela pessoa cheia de pecado, cheia de erro,
Se necessário for, o Senhor vai fazer essa pessoa levar para você. Mas não vai faltar. Sabe aquela pessoa que gosta do cheiro da morte? Que procura as coisas que fedem? Se necessário for, o Senhor vai colocar essa pessoa para levar o alimento na sua mão, na sua mesa. Mas não se preocupe. O propósito do Senhor para as nossas vidas é um propósito eterno. Fica firme no Senhor. Fica firme no Senhor. O plano do Senhor para a minha vida, para a sua vida, continua sendo um plano de redenção. Em qualquer momento, em qualquer situação, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer prova, o plano do Senhor para as nossas vidas continua sendo um plano de redenção, um plano, um propósito eterno. Não se esqueça disso e fique firme no Senhor. O Senhor tem vitória para a minha e para a sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Exaltamos e engrandecemos o Teu nome, porque mais uma vez nesta manhã, o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Senhor, eu precisava ouvir essa palavra nessa manhã. Eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor renova sobre a minha vida a sua vontade, o seu querer, a sua bondade, fidelidade, misericórdia, graça. Senhor, me ajuda, Pai. Pelo Teu Espírito Santo, me ajude, Senhor, a permanecer firme diante dos momentos adversos que tenho passado. Mas eu estendo também, Senhor, este pedido aos meus irmãos. Que o Senhor, pelo Seu Espírito Santo, fortaleça a vida de cada um e os ajude a passar os momentos difíceis, que eu sei, Pai, que eles estão passando. Momentos diferentes. Para uns talvez seja um momento de enfermidade, para outros talvez seja a escassez financeira, para alguns talvez a falta do emprego, para outros talvez algum problema de relacionamento, uma situação na justiça que precisa ser resolvida. Talvez, Pai, um problema no relacionamento conjugal. Talvez algum problema com os filhos, Pai. Drogas, más amizades. Senhor, o Senhor tem propósitos de redenção. O Senhor tem propósitos eternos. E com uma mente, um coração tendenciosos ao pecado, muitas vezes somos levados a questionar por quê. Senhor, por que estamos passando por este momento? Por que o Senhor permitiu? Outras vezes colocamos a culpa em outras pessoas. Se não fosse por causa daquele e daquela, eu não estaria nessa situação. Mas Deus, leva-nos a compreender os Teus propósitos de redenção para as nossas vidas. Leva-nos a compreender o Teu agir nas nossas vidas. Leva-nos, Senhor, a enxergar que Tu estás conosco naquilo que precisamos mudar. Ajuda-nos, Senhor, a mudar. Naquilo que precisamos ser convertidos, ajuda-nos, Pai, para que sejamos convertidos. Transforma os nossos corações e mentes, para que o Senhor se agrade de nós. Com corações e mentes transformados, as nossas atitudes, Pai,
o nosso dia a dia, o nosso ser, agrade a Ti, Senhor. No nome de Jesus, eu te clamo, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus eu te clamo, Pai. Que esta palavra realize, Senhor, o seu querer. Continue nos dando um dia de paz, uma semana de vitórias na Tua presença. Que haja paz em nossos corações, que haja descanso para as nossas almas, que haja alegria nos nossos lábios, e que os Teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, Deus. Que o amor do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Seu Filho amado, que as consolações do Espírito Santo estejam comigo, estejam com você, todos os dias das nossas vidas. Nós possamos juntos dizer amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.